a falar no Nós Congresso. vamos divertir um pouquinho no intervalo aqui com o Dr. Telê. Não, e nós chegamos a falar no assunto do Congresso. Temos que deixar Não, para o mas o próximo assunto bloco. foi esse. Isso aí inclui tudo isso. Então tá, já voltamos. Muito bem, já nos divertimos no intervalo, né, Ana? Tava ótimo. Doutor Telequim, paciente hoje em dia que quer ter filho, existe a possibilidade de não conseguir? Existe essa possibilidade, mas ela é muito rara, muito eventual, porque a tecnologia hoje oferece ao indivíduo que é azospérmico, que tem testículo pequeno, que teve traumatismo, que teve queimadura, que usou drogas, etc., ele pode ser candidato a se encontrar através de microscopia, se chama TESE, se faz uma incisão pequena no escroto, se expõe o testículo com microscópio que aumenta 25 a 30 vezes e a gente encontra nichos onde tem espermatozoide. Se aspira esse material, isso é colocado num meio de cultura e isso vai ser usado para uma fertilização in vitro. Esses são os casos excepcionais. Pouquíssima gente hoje não vai ter filho. Quem é que não vai ter filho e não quer ter filho? Tem indivíduos que antes de casar fazem vasectomia porque tem uma história familiar cheia de alterações genéticas e exuberantes e temem que possa ter na sua prole. Então não querem ter filho. Então a gente tem que ter uma avaliação psiquiátrica desses indivíduos e daí, desde que a psiquiatria autorize, eles vão fazer uma vasectomia e vão ter prole através de um banco de esperma. Outros indivíduos que tiveram agressões físicas com arma branca, arma de fogo e que fizeram fibrose testicular, infecção, tiveram fratura de bacia com ruptura de uretra, e isso determinou alteração testicular, mas o indivíduo que não vai ter filho hoje é a exceção. É raro, então. Raríssimo. Por exemplo, o caso da novela é uma coisa assim, porque o que mostra ali na novela, por isso toda essa nossa polêmica que perguntou hoje, é um rapaz super normal que parece moreno, olho verde. Lindo e parece super saudável, parece sim que é um caso comum não se poder ter filho. Hoje em dia tem tratamento. Tem tratamento. Isso eu não vejo a novela, né? Mas... E talvez até porque ele tenha feito tanto segredo da situação que não tenha tratado, né? Exatamente. Eu acho que o indivíduo que é surpreendido num exame convencional, ou foi para o exército, foi para cá, ou foi fazer concurso para alguma coisa, e é surpreendido com alguma alteração, ele vai procurar recurso, porque ele não sabe se ele vai ser pai ou não, ou se ele vai casar com uma parceira que já tem filhos, ou ele não tem interesse, etc. Mas ele tem que aproveitar a janela de oportunidade e tratar o que ele tem. Ponto. Então, pouquíssima gente não vai ter prole. Qual é a incidência desse pouquíssima gente? Olha, tu tens que te basear nos dados. A gente tem um núcleo viciado, porque só vem se socorrer da gente quem já passou, quem tem problema. Então, tu podes dizer que desses indivíduos, não mais do que 10% não vão ter filhos. É uma minoria absoluta, incluindo as pessoas que foram drogaditas, as pessoas com trauma, as pessoas com violência sexual na infância, as pessoas que fizeram radioterapia e ou quimioterapia não colheram material antes desse tratamento, não é? Então, pouca gente não vai ter prole. Vasectomizado há mais de 20 anos. Por exemplo, eu fiz vasectomia há mais ou menos 25 anos. Uhum. Existe a possibilidade mesmo assim? Existe essa possibilidade, mas ela é bem aquém de 92%. Até 10 anos... Quer dizer que a chance é menor de 92%. Bem menor. O indivíduo com 25 anos de vasectomia vai ter chance de sucesso na reversão de assim, 50%, mais ou menos. Até 10 anos da vasectomia, mais de 90% dos indivíduos têm sucesso na reversão com microcirurgia. Mas sem se falar em reversão. O pessoal faz isso que tu falaste. Coletar esperma. Não, esses 25 anos de vasectomia, todos vão ter filhos. Não tem problema nenhum. O testículo pós-vasectomia não para de trabalhar. Ele continua produzindo espermatozoides, só que eles chegam num determinado ponto, tem uma obstrução, e daí o organismo reabsorve, como se leva um soco na face, reabsorve um hematoma, reabsorve fios cirúrgicos, etc. Então, o indivíduo com 25 anos de vasectomia
se não teve outras intercorrências, vai ser pai, só aspirar o material, que demora 5 minutos. Não existe a possibilidade, que eu cheguei a ver alguma coisa, não sei se é mito, provavelmente mito a respeito, de ele acabar produzindo anticorpos contra o próprio espermatozoide dele e, de repente, produzir espermatozoide anômalo? Isso não existe? Não, isso existe anticorpos, mas se produzir um anômalo, isso não existe. E se fosse produzir um anômalo, o anômalo nunca vai produzir gravidez. Então, o indivíduo produziu anticorpos pela absorção assim de 3 décadas. Muito bem, aquele espermatozoide que na cauda se associou a esse anticorpo não vai se movimentar. Mas tu, para fazer fertilização, não precisa ter movimento. E não vai pegar esse, tu vai selecionar. E tu tem táticas e técnicas específicas para selecionar o espermatozoide bom. Existe uma maneira, vamos dizer assim, aberta para o público em geral? Porque até pouco tempo atrás, Tele, que estou te perguntando, porque eu tive alguns pacientes na clínica que tinham tentado algumas vezes e que o tratamento, eles relatavam assim, que o tratamento era extremamente caro. Uhum. É disponível isso para a população em geral? Por exemplo, claro. O cara fez uma vasectomia, tá? Mas não é uma pessoa de muitas possibilidades. Uhum. Existem centros para oferecer isso para o público de forma mais previdenciária? Tem, por exemplo, o grupo lá, o Fertilitar da PUC, tem um ramo assim que se chama Assistire, que é para pessoas que não têm condições de pagar. E esse Assistire, ele é vinculado ao Fertilitar, onde eles têm fundos para subsidiar isso. Nós temos gente que vê a parte masculina, que pessoas que terminaram a formação conosco e são experientes nisso. Tem pessoas que terminaram a formação em reprodução da parte feminina e essas pessoas são atendidas ou gratuitamente ou então pagam um valor simbólico que eles determinam. É uma coisa, se chama Assistire, não é? E, inclusive, esse Assistire deles ganhou um prêmio agora da Fiergs, nesse último ano, pela a ideia de criar um sistema que deveria ser do Estado, não é? Um sistema para abrigar esses indivíduos de poder aquisitivo baixo ou poder aquisitivo nulo. Porque só o ser humano sabe o que é não poder ser mãe, e podia ser, só não é por questões financeiras, e só o indivíduo de 50 anos que queria ser pai e não é, e que assim já produz alguma coisa profissionalmente, que o sonho dele seria dizer, olha, meu filho, vem ver o que o pai fez. A maternidade, a sistemática assim, da maternidade é precoce, né? Antes de 30 anos a pessoa tem um instinto da maternidade que mobiliza a família. O homem não sofre nessa faixa, vai sofrer depois dos 50. Tem depressão, não pode ir a lugar nenhum porque vai num lugar, meu filho passou no vestibular, a minha filha não sei o quê, o meu filho bateu o carro, o meu filho está falando do papai. Então o sujeito não pode ir nem a velório porque só se fala em filho. Observem socialmente onde a gente está, em qualquer evento, se de repente, minha filha está namorando o filho do Sorrentino. Acontece isso depois dos 50. Depois dos 50 começa o sofrimento. Então esse pessoal não pode ficar assim, sem uma oportunidade. Então o pessoal do Fertilitar criou esse Assistire, onde a gente eu supervisiono a parte masculina gratuitamente, tem outra pessoa que atende os pacientes, o indivíduo que atende com formação, com background específico para isso. Eu não tinha me dado conta, eu chegava, de vez em quando eu gozava em casa, inclusive, nas reuniões de família, porque eu digo, a mulher depois dos 27, 30 anos, bate aquela crise, né, que ela tem que obrigatoriamente ser mãe. Mas isso é normal. Isso e no homem não tinha me dado conta que isso podia acontecer aos 50, porque na verdade o nosso relacionamento com o homem de 50, a grande maioria é pai, né? Ou já é avô, no meu caso. Né? Uhum. Mas assim, nas mulheres isso era bem nítido, bem fácil de enxergar, porque chega uma hora, 27, 28, 30, então... 35, não dá para namorar mulher de 30, porque... Mas e quanto à impotência? Existe também essa mesma
disposição da urologia de resolver o problema da impotência para todo mundo? Lógico, o único problema que nós temos no ambulatório de andrologia é que existe uma lista de espera, né? Porque a demanda é grande, mas o indivíduo pode fazer todos os exames necessários para fazer um diagnóstico e fazer todos os tratamentos que precisa, inclusive o indivíduo diabético, o indivíduo obeso, não tem mais como restaurar por um trauma, acidente, agressão, etc. Esse indivíduo vai ser operado na Santa Casa gratuitamente, e o mesmo acontece com a reconstrução da genitália total, que tu sabes que a gente já trabalha com isso há muitos anos. Já operamos assim pacientes do Paraguai, pacientes da Itália, pelo esse relacionamento que tem com o Brasil na Itália nessa situação, pacientes queimados, né, que a genitália se perdeu, os que se autoamputaram a genitália. Existe muito disso? Autoamputação? Existe. A autoamputação, sim. E tem a autoamputação recorrente. E nós temos um caso que até eu expus no congresso agora, que o indivíduo de 15 anos amputou o pênis, então a família, nunca ninguém perguntou para ele se ele queria ter pênis ou não. A família pressiona e tal, faz avaliação psicológica, psiquiatra, reconstruímos o pênis, 6 meses depois ele amputou de novo o pênis. Nossa! Então, chegaram a reimplantar de novo ou daí deixaram? Não, até porque lastimavelmente ele não queria tirar de novo, ano, né? 2 depois Não se suicidou esse guri, né? E esses pacientes teria eu não sabia que se fazia tanto, e a gente chegou a comentar no outro programa que tu estivesse aqui, tem gente injetando produto sintético, né? Para engrossar pênis. Sim. Existe muita reconstrução desse tipo de paciente, porque eventualmente pode perder o pênis, né? Sim, mas eventualmente pode perder o pênis, mas o que se perde é a musculatura. Porque os indivíduos que injetam essas substâncias no pênis, às vezes não têm formação, nem são médicos, são pessoas paramédicas que trabalham... Vou dizer o que é pior. Eu sei, assim, de pacientes que injetaram, não foram eles que injetaram, de profissionais da área que estavam oferecendo esse tipo de coisa, né? Então, pacientes assim com metacrilato, com bioplastia, ou com outros produtos aloplásticos, né? Sim. Que injetaram para... Pode dar até necrose, não pode dar até necrose isso? Lógico. A gente tem pacientes de face que tiveram perda de tecido de face com esse tipo de injeção. Mas lógico, e nós temos lá vários pacientes sendo tratados e onde a gente está retirando o que pode e fazendo em vários tempos para ver se o pênis, aquele edema some, se acomoda e para depois ver o que vai sobrar da musculatura peniana. Porque o tecido no pênis, o que tem dentro do pênis que é nobre, é músculo. Tu injetando alguma coisa que fibrosa essa musculatura, como é que tu vais resgatar isso? Tem gente que tem uma listinha lá esperando para a célula-tronco. Não, mas eu vi no jornal que tem célula-tronco, etc. Bom, a célula-tronco no pênis está menos do que engatinhando, é uma coisa... Mas para ter função erétil, para aumentar o pênis, para que eles querem botar célula-tronco? Para ter função tronco? erétil, porque o metacrilato, essas coisas que foram injetadas em lugares inadequados, onde obstruiu a artéria cavernosa, quer dizer, cada corpo cavernoso tem uma artéria no meio. Obstrui essa artéria, o que vai acontecer com o tecido? É uma fibrose, né? Fibrose total. Mas esses que injetam e eventualmente não têm, ou tem a sorte de não acontecer esse tipo de necrose, a longo prazo vai acabar causando impotência igual, né? Mas por isso que tem essa fila, né, para retirar esse material, oferecer, eles estão procurando alguma solução para isso, não é? Então nós hoje temos indivíduos que a gente prioriza isso porque eles foram seduzidos por uma ideia assim midiática que poderia ter um pênis longo, um pênis grosso, o dobro do tamanho, o dobro da largura e ereção perene. Então isso foi vendido para ele e ele seduzido pela cultura, pela, enfim, baixa, e se entregaram a essas táticas. Então nós temos muitas pacientes que nós estamos tratando para isso, é uma pena. Eu tenho pacientes, inclusive, que a gente fica sabendo depois, né?
pacientes que trabalham com filmes pornôs, né? Sim, o paciente, temos vários. O paciente vai lá para fazer um transplante de cabelo, que vai para fazer uma cirurgia de nariz tal, e que durante a cirurgia chega a comentar: não, eu estou aproveitando esse tempo que estou parado porque eu aproveitei para fazer um enxerto, né? Uhum. Então, para você que está assistindo, e como um dos objetivos do programa na verdade, é instruir, né? Que para isso que a gente educação faz questão de trazer profissionais que realmente trabalham na área, que são profissionais sérios, né? Profissionais sérios. Abra os olhos, né? A oferta de mágica, eu não sei como é que alguém se permite injetar alguma coisa no pênis, na verdade, né? Mas a angústia do indivíduo, nós temos uma cultura assim hipócrita e homologada por entidades aí que o indivíduo tem que ter um pênis longo e grosso. E isso não é uma coisa universal, isso tem segmentos, não é, culturais, que procuram viabilizar isso para si próprio, pagando coisas acima do preço, estruturas não estéreis, estruturas inadequadas, estruturas que causam forte reação local. E tu sabes, né, que a drenagem linfática peniana, ela vai drenar isso para linfonodos pélvicos e superficiais, causando um outro problema em linfonodos. De perna, perna inchada. Exatamente, não drena porque obstrui esses vasos linfáticos. Então nós temos tomografia, temos ressonância magnética de alguns indivíduos que têm linfonodos pélvicos assim com mais de 4 centímetros de diâmetro. Nossa, o cara está com um tumor ali Sim, foi dito, olha, é um tumor. Depois, retrospectivamente, se informando, não, ele injetou essa substância, etc. E, enfim, nós temos jovens aí que são garotos aí de programa que se submeteram a isso e perderam o emprego, né? Porque não estão mais aptos a ter intercurso sexual, né? Esse é o grande medo, na verdade, né? É que a população recorre a coisas que vão oferecer uma mágica. Eu sempre digo, na minha especialidade é a mesma coisa, né? Na da Ana a mesma coisa. Ofereceu mágica, abre os olhos, né? Estão me oferecendo comprar uma Mercedes, eu quero ter uma Mercedes. Estão vendendo a Mercedes a 15 mil, alguma coisa tem, né? Não pode estar certo. Mas mágica não existe, né? Não existe. E essa situação genital masculina, ela é tão enfocada e tão procurada, é só abrir qualquer site na internet que tem aumente seu pênis, enfim. Então a pessoa fica seduzida por essas coisas, não é? E a pessoa que vê alguma notícia midiática, assim, ela pensa que isso é verdade, porque apareceu no jornal, apareceu na internet. E a mídia, muitas vezes, para quem não sabe, muitas vezes, na grande maioria, paga, né? Claro. Com certeza. Mas olha, a nossa conversa está deliciosa, doutor Telek, é tão bom tê-lo aqui. Vamos ver se da próxima vez ainda conseguimos trazer o senhor e a doutora Mariângela juntos. Mas para nós é um prazer. Que os dois fazem fertilização. E aí vai ser tão gostoso tê-lo E eu novamente. queria parabenizá-los, assim, porque vocês estruturaram um programa que ele é pedagógico, então ele está levando uma instrução às pessoas que não têm outra alternativa para aprender e abrir os olhos dessas pessoas que estão assim determinando lesões no seu próprio corpo na expectativa de ter ereção melhor, de ter performance mais adequada, fantasias, etc. Então, parabéns para vocês. Muito obrigada, doutor Telek. Essa é a nossa ideia, né? Que você sempre esteja atualizado com os melhores profissionais, né? Do nosso estado e do nosso país. E continue conosco. Sábado que vem nós estamos aqui de novo com você. Até mais.